Oi pessoal, tudo bem? Eu vou gravar esse vídeo, estou gravando esse vídeo para mostrar um gráfico muito interessante chamado psicométrico de Lafoire. Então vocês vão encontrar esse gráfico e as explicações do funcionamento desse gráfico no livro do Jean de Lafoire chamado Ondas de Vida, Ondas de Morte, né? Todo mundo que estuda radiestesia e geobiologia conhece o livro do Jean de Lafoire. Então, ele se chama psicométrico porque, na verdade, ele vai medir o campo biológico e o campo psíquico, né, das pessoas. E qual é a utilização desse gráfico? Esse gráfico aqui, ele não é um gráfico emissor, ele é um gráfico de pesquisa, tá? Aí o que acontece? Ele mede a saúde, ele serve, na verdade, para geralmente quem utiliza muito esse gráfico, ou ele é muito requisitado, vamos dizer assim, aos radiestesistas, muito para recursos humanos, empresas que vão contratar, que querem saber sobre a saúde das pessoas, a inteligência e a capacidade da pessoa para executar uma determinada tarefa de assumir um determinado cargo na empresa. Então ele vai medir a saúde, ele vai medir a inteligência e ele vai medir também a honestidade de um possível candidato, tá? Bom, então a gente sabe que a gente vai pegar o testemunho aqui, ó, vai escrever o testemunho aqui, nome completo, data de nascimento e endereço, vai valorizar no decágono, olha aqui o decágono, esse é um decágono duplo em PVC, e vai escrever todos os dados da pessoa, vai colocar no decágono e vai lá no relógio radiestésico e ver quanto tempo que vai precisar para valorizar esse testemunho. Esse testemunho no papel ele é chamado de testemunho lexical. Aí nós vamos botar esse testemunho dentro daqui desse círculo, né? E com o pêndulo vai justamente fazer a leitura do campo vibracional, né? Então, esse gráfico, e logo após vai fazer a pesquisa, tá? Então, de 0 a 50 vem o equilíbrio vital, ou seja, a saúde. Então, se ele chega a 50 ou ele passar de 50, é ótimo, né? Que a pessoa goza de boa saúde. Mas se por um acaso o pêndulo ele vier abaixo de 50 ou muito próximo ao zero, isso é extremamente preocupante em relação à saúde da pessoa. A inteligência ela é medida, normalmente ela vai de 80 a 90. Então uma pessoa com uma inteligência, com uma boa inteligência ou uma capacidade de raciocínio normal de qualquer um, ele vai oscilar entre 80 e 90, o que é normal. Se ele passar de 120, é uma pessoa de extrema inteligência, de extrema capacidade, é uma pessoa que tem um nível de intelectualidade muito grande, tá? Bom, isso eu estou resumindo o funcionamento do gráfico, né, para mostrar, tem algumas pessoas que não conhecem, tá? E ele mede uma outra coisa chamada a honestidade, né, que no livro de Jean de Lafoire, ele diz que entre o 90 e o 270 graus, então está aqui 90, 180, 270 e ali está o zero, né? Então ele vai de 0 a 270. Aqui é onde faria 271 a 360, esse quadrante desse gráfico, desse gráfico de pesquisa, ocupa exatamente, fica destinado ao local onde é colocado o testemunho. Então, quando
o radiestesista pega o pêndulo e joga e lança ele nessa área aqui, aí aqui está dizendo mentira e aqui está dizendo franqueza. Se o pêndulo parar no 180, que a gente pode ver aqui, a pessoa ela vai ter uma honestidade, né? Vai ser uma pessoa franca, uma pessoa honesta. Quanto mais ele se aproximar do 270, eu nunca vi ele se aproximar do 270, mas geralmente quando é uma pessoa extremamente honesta, extremamente correta, ele vai chegar a 220 graus mais ou menos. Eu já vi até passar um pouquinho, mas nunca vi, eu particularmente nunca vi chegar ao 270. Agora, se ele for de 180 para cima, ou seja, 170, 160, quanto mais ele se aproximar do 90, a pessoa ela vai ter um caráter completamente duvidoso. E quanto mais ele se aproximar do 90, pior. Então a gente pode até entender que pode até se tratar de uma pessoa, além de desonesta, talvez uma pessoa até com instinto, vamos dizer, mais violento, mais explosivo, né? Esse gráfico também, ele, além de ser utilizado, ser requisitado pelas empresas para fazer essa avaliação, né, para o RH, no caso de contratação de candidatos, possíveis candidatos, é muito utilizado também até por casais, até por pessoas que conhecem aí uma pessoa nova em sua vida e quer saber também em relação à honestidade e à franqueza. Tá legal? Existe um outro gráfico também chamado psicométrico de Belizal. E lá no livro de André de Belizal, ele não dá o nome de psicométrico. Então, quem tem o livro do André de Belizal sabe que ele não chama exatamente de psicométrico. Ele dá um outro nome que não está me vindo agora à mente. Mas eu vou depois olhar e vou colocar nos comentários qual o nome que o André de Belizal chama no livro dele. O psicométrico de Belizal, como é assim popularmente conhecido, ele tem um funcionamento bem parecido, não exatamente igual ao psicométrico de Jean de Lafoix, mas é bem parecido também. O radiestesista, quando faz a pesquisa, ele tem em mãos essas informações, que é o campo vital e o campo espiritual, né? No caso, o campo da inteligência, né? A saúde e a honestidade, né? A franqueza ou a mentira, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse gráfico aqui, ele não é a forma original dele, né? Então, se vocês forem no livro Ondas de Vida, Ondas de Morte, vocês vão ver um gráfico bem mais simples. Esse gráfico aqui ele é belíssimo. Ele foi impresso numa placa de PVC com espessura de 2 milímetros, ou seja, ele tem uma massa boa, né? O que facilita muito mais a pesquisa. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês por terem chegado ao final aí do vídeo, e eu gostaria que vocês dessem o seu like e se inscrevessem no canal. Muito obrigado a todos, um grande abraço.